Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre os circuitos turísticos do sul de Minas Gerais. Conosco a professora de turismo da PUC Minas, Lúcia Helena Sicarini Nunes, e o presidente da Associação do Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas, Francisley Gonçalves. Bom, nós começamos com o presidente da Associação Caminhos do Sul de Minas, o Zeca Maurício. Ele falou sobre os desafios para a integração entre os municípios de vários circuitos turísticos de uma mesma região. A sensibilização e conscientização do empresariado e da comunidade para perceber o turismo como processo de desenvolvimento local. Cada circuito tem as suas particularidades, assim como cada município dentro de um circuito turístico, né? Então, o processo de você conciliar as necessidades e as demandas, primeiro dos municípios de uma micro-região e depois dos circuitos turísticos de uma macro-região, que não é o caso da nossa região sul, é realmente muito complicado, porém não é difícil, porque há uma integração muito grande entre os municípios da micro-região e entre os circuitos turísticos entre si. Francisley, você disse que é exatamente isso que vocês já estão conversando, já estão resolvendo, essa integração maior de cada cidade para que o circuito como um todo, a região como um todo, se torne mais atrativo. Justamente, foi isso que o Zeca acabou de mencionar ali. Ontem, nesse encontro que a gente teve com todos os presidentes de circuitos do estado de Minas, a gente percebeu que a nossa região, sul de Minas, do qual nós já denominamos ali ontem, que não seria mais sul de Minas, e sim, né, o circuito das Gerais, compõe esses 8 circuitos, tem que haver essa integração absoluta. Cada um com a sua diversidade, cada um com seus produtos que pode ser tirado ali da prateleira, mas a gente tentando compor isso tudo no mesmo objetivo, numa região do qual o turista esteja passando por ela, mas ciente que se ele for para o lado de lá ele vai estar com aquele produto na mão e se ele for para o lado de cá ele vai ter isso. Então a gente quer compor esse produto bem diversificado, mas bem formatado, até já visando, viu, professora, a Copa de 2014, que foi um dos temas também do nosso encontro, como que a gente tem que se preparar, né, para essa Copa de 2014, como a gente pode mostrar isso, né, para esse turista que está chegando de uma maneira mais visível, bem compactada, né? Então esse é o foco. Nós vamos falar um pouquinho da Copa, mas antes eu queria mostrar, senão não vai dar tempo, os outros 4 circuitos turísticos do sul de Minas. Vamos ver. As 10 cidades que formam o circuito Nascentes das Gerais são banhadas pelo Lago de Furnas, conhecido como Mar de Minas, e pelo Lago dos Peixotos. Esportes aquáticos, ilhas e cachoeiras estão entre as principais atrações do circuito. O circuito Serras Verdes é o que abrange o maior número de municípios na região, 20. Belas paisagens, clima ameno no verão e muito frio no inverno, além de cachoeiras e da fauna e flora remanescentes da Mata Atlântica, são algumas das atrações. Altas montanhas e vales profundos caracterizam o circuito das Terras Altas da Mantiqueira, que é composto por 7 cidades. A culinária desenvolvida em grande parte à beira dos fogões de lenha é um dos destaques do circuito, rico em quitutes e especiarias. E por último, o circuito Vale Verde e Quedas d'Água, que é formado por 10 cidades. Produtos artesanais e gastronômicos, como doces, queijos e cachaças, atraem os turistas. Professora, a senhora queria complementar a resposta dele? Vamos complementar, depois comentar dos circuitos, fica à vontade. Não, nós comentamos sobre a Copa do Mundo. E aí eu me lembrei do esporte, né? Eu sou diretora de uma OCIP que no estado ela é responsável pelos Jogos Escolares de Minas Gerais, que é o terceiro setor, né? Minha área é projetos. Então eu venho tentando já há bastante tempo mostrar para os presidentes de circuito, para os gestores culturais, que quando você tem, por exemplo, um evento numa cidade, né, como teve uma final em Itajubá, que você leva 50 mil pessoas para a cidade, jovens, que tem que ter uma programação combinada. Porque você tem jovens jogando durante, às vezes, 2 semanas, né? Tem que ficar na cidade, então ele veio de Uberlândia e foi para Itajubá. O time dele ganhou, perdeu, está esperando um outro intervalo.
que essas crianças têm para fazer? O que esses adolescentes têm para fazer? Então não há articulação. Estou dando um exemplo concreto. Por quê? Porque o circuito fica muito fechado na cultura, fica fechado no esporte, fica fechado no turismo. E o que é economia é o desenvolvimento integrado. Então todo mundo trabalha para a indústria, porque nós temos uma cabeça industrial. Só que a indústria não existe mais, são só polos específicos, né? Na região do Vale do Aço. Então isso desapareceu. Então há que se fazer uma nova economia. Não é possível pensar em turismo como prestação de serviço só. Então eu vou trabalhar, por exemplo, com produtos culturais para escala de venda para a Copa do Mundo, trazendo para Belo Horizonte. Eu disse a você, vamos procurar a Associação Comercial de Minas, né? Vamos procurar a FIENG. Então é uma cadeia longa, mas ela não inclui tudo. Ela inclui um desenvolvimento integrado para você escoar a produção comercial para a venda, que também é turismo. Não é só levar as pessoas para passear, né, ficar hospedado, não. É uma escala, tanto é que turismo é indústria da ótica da economia, né, classificado como eu tenho que produzir associado para vender. Bom, a gente, como viu no início do programa, a Comissão de Turismo da Assembleia esteve em Itajubá justamente para discutir essas questões com a população local. Os deputados que participaram dessa audiência falaram sobre o que pode ser feito pelo poder público e também pela iniciativa privada para fortalecer o turismo na região. Vamos ver. O turismo é uma vocação econômica, que gera renda, gera trabalho e gera oportunidades. Mas se não for levado a sério pelo município, pelo Estado e pela sociedade civil, ele vai ser episódico, vai ser turismo do boca a boca, e assim ele não funciona. Com um projeto em mãos, com um planejamento bem definido, cabe a nós, numa agenda mais de trabalho, mais técnica, identificar o que cabe a cada parlamentar, o que cabe a cada município, o que cabe ao governo do Estado ou federal, e também aquilo que a gente pode contribuir para que a iniciativa privada identifique aqui no sul de Minas ações que possam ser conjuntas, de parceria ou investimento, seja na rede hoteleira, na divulgação, em eventos, em atividades, onde a gente possa, de fato, potencializar o turismo na nossa região. Nós não precisamos esperar nos organizar o turismo para receber a Copa em 2014. O turismo está presente, é o dia a dia, é um feriado, é Semana Santa, é o Natal, é férias. Então, nós não precisamos aguardar lá em 2014 para essas gestões. Temos que dar cumprimento e assim nós faremos. Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria, se vocês pudessem falar em 30 segundinhos, um convite aí para quem não conhece o sul de Minas e conhecer, Francis Lei, o que vai encontrar lá, as atrações aí? Bom, eu diria, né, como vocês puderam ver na matéria aí, que o nosso sul de Minas hoje, o polo das Gerais, tem muito a oferecer. Realmente nós estamos ali com muito produto digno, sabe, bem formatado, produtos bons de saborear até na gastronomia, e que tem que ser visitado, sabe, até pelo próprio mineiro aqui da capital. Mas cabe a nós, né, poder mostrar isso de uma maneira com qualidade, né, de uma maneira bem viável, economicamente, bem sustentada. Então, assim, eu acho que é um trabalho conjunto, mas eu acho que parte do ponto principal, que é o gestor dos municípios, de enxergar essa cadeia produtiva, sabe, de sensibilizar realmente a comunidade e trazer junto a iniciativa privada para a gente concluir esse trabalho. Professor, o seu convite aí, a senhora que conhece aí o sul de Minas com a palma da mão. Eu primeiro queria convidar os jovens a estudar, a fazer cursos de turismo, gestão de eventos, hospitalidade, né, e se preparassem porque é um futuro certo, principalmente o gastronômico. Um dos únicos setores hoje que você não precisa nem fazer plano de negócio, né, porque investimento em gastronomia é um retorno certo sobre o capital. Então esses jovens podem estudar, né, podem trabalhar com esse segmento. Segundo, com os parlamentares, porque a gente está exatamente dentro da TV Assembleia, que eles fizessem essa articulação, porque o deputado é uma representação regional, né? Então, que tem visão do conjunto, das áreas de esporte, da área de turismo, da área de cultura, então eles podem fazer cada vez mais leis, né, normas, instruções para esse desenvolvimento. Perfeito, eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito agradecer ao nosso espectador. Obrigado.
E nós falamos hoje sobre os circuitos turísticos da região sul. Se você quiser rever essa entrevista, veja os nossos horários de reprise. Se quiser sugerir um assunto para ser debatido aqui, nosso endereço eletrônico está aí na sua tela. Obrigado a você pela audiência, obrigado aos nossos convidados e até a próxima edição.